milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram e adoraram. Amém. Esse texto aqui, a gente quando lê o Apocalipse, irmãos, é um livro de bastante simbologia, né? Mas é importante a gente até rever algumas aqui para ficar claro. Eu vou focar mais no verso 10 aí que o Aldo leu, mas deixa eu só dar uma principiada aí a partir do verso 6 que o Aldo leu, só para ficar claro para nós, né? Então, João, ele teve uma visão, logo no verso 6, então, vi no meio do trono, nesse trono, quem estava sentado, ele fala aqui no capítulo 4, que era Deus sentado no trono, então, vi no meio do trono, e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro. Então, aqui, quando ele fala que viu o cordeiro, na Bíblia de vocês está com C maiúsculo, ele está falando de Jesus. Ele viu Jesus, o cordeiro, como tendo sido morto. E aí ele fala assim, Jesus tinha 7 chifres. Quando ele fala que Jesus tinha 7 chifres, 7, aqui no Apocalipse, ele significa para nós plenitude, totalidade. Então, quando ele fala que Jesus tinha 7 chifres, e chifres tem para nós o significado de poder. Então, quando ele diz que Jesus tinha 7 chifres, ele diz que Jesus tinha todo o poder. É isso que ele estava vendo. Jesus tinha todo o poder. Bem como 7 olhos. Aí ele já conclui para nós quem que são 7 olhos, que são os 7 espíritos. O espírito, pode ver na Bíblia de vocês, está com letra maiúscula, tá? 7, totalidade, espírito Santo na sua totalidade. Então, não são 7 espíritos. É o Espírito Santo na sua totalidade. Então, ele vê. Olha só, olha que visão magnificante que João vê. Ele vê Deus sentado no trono, ele vê o Cordeiro cheio de poder, ele vê o Espírito Santo. Jesus estava cheio do Espírito Santo, ele vê o Espírito Santo. E aí ele veio e tomou o livro da mão de Jesus, aliás, da mão de Deus que estava sentado no trono. Ele toma esse livro. E esse livro é o quê? É o plano de Deus, seu decreto, seus propósitos para nós. E aí, quando ele chega no verso 10, ele vai, então, dizer para nós, no verso 10, o seguinte: e para o nosso Deus, Jesus, né? Para o nosso Deus, nos constituiu reino e sacerdotes. Então, João, no capítulo 1, diz que nós somos sacerdotes. Agora, João, no capítulo 6, verso 10, também diz que nós somos sacerdotes. Só essa introdução aí, para entender qual é o contexto da visão que João está tendo. E por último, Aldo, vamos de novo, Apocalipse, você está lá ainda? Apocalipse capítulo 20, versos 4 a 6. Apocalipse 20, versos 4 a 6. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. De novo, João aqui no capítulo 20, tá? Agora João tem uma nova visão. Então, ele vê tronos, tá? Ele vê lá no céu as almas daqueles que foram decapitados por causa do nome de Jesus. E aí, no verso 6, ele diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então, aqui, novamente, nós vemos agora o apóstolo João confirmando esse nosso importante papel nosso, né, na Igreja de Cristo, de sermos sacerdotes.
Então tá aí, Pedro e João está claramente dizendo para nós que nós somos sacerdotes. Então, o que é importante, irmãos, a gente entender, né, que o pastor é um sacerdote, mas a Bíblia aqui, ela não diz que só o pastor é sacerdote, a Bíblia está dizendo que todo crente é sacerdote. Então, isso aqui é importante a gente tirar, a gente ficar claro para nós, né, porque tem algumas religiões, tá, entre elas, até a prova, que às vezes não considera esse papel sacerdotal nosso, enquanto crente em Jesus Cristo. Bom, a lição nossa, ela versa aí, são 3 itens. Nós vamos ver o primeiro item aí, o papel do sacerdote no Velho Testamento. Depois nós vamos ver Jesus como nosso sumo sacerdote. E, por último, nós, crentes, né, como sacerdotes. A gente vai passar um pouco aqui, então, no Velho Testamento, para entendermos como era o papel e como desempenhava o seu papel, né, o sacerdote no Velho Testamento. Lá nos tempos dos patriarcas, nós vemos que quem exercia o papel de sacerdote era o pai de família. Era uma sociedade patriarcal. Então, quem fazia os sacrifícios, quem intercedia pelos filhos, quem levava a família diante de Deus era o próprio pai. Vamos ver alguns exemplos aqui. Abra para nós lá em Jó, no capítulo 1, verso 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Sim. Então, Jó ele fazia continuamente, né, esses sacrifícios aí em prol de seus filhos. E aqui, irmãos, vamos começar a entender, né, a questão do sacrifício. O sacrifício, se a gente for no dicionário e ver o que é um sacrifício, né? Sacrifício é algo que o sacerdote faz, né, a um determinado Deus, Mas vamos entender a palavra sacrifício aqui como no sentido caseiro nosso. Sacrifício é sacrifício, fazer sacrifício. Por exemplo, Jó, quando ele fazia sacrifício pelos filhos, ele imolava um animal e derramava o sangue daquele animal, e aquele sangue vertido era como que um símbolo da expiação pelo pecado dos seus filhos. Então, eram sacrifícios a se fazer, um sacrifício de matar ali, de sacrificar ali o animal para ter ali, simbolicamente, né, o perdão dos pecados. Depois nós vemos Noé, quando ele sai da arca, ele também faz isso. Lê para nós ainda, Tatiane. Vamos lá agora em Gênesis, no capítulo 8, verso 20. Então, quando Noé ele sai da arca, ele age como sacerdote da sua família e ele oferece a Deus sacrifício pela sua família. Gênesis Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Sim, de novo, mostrando para nós aí um pai de família, né? Na família patriarcal, Noé oferecendo sacrifício a Deus. Um outro exemplo, lá em Gênesis 22 ainda, Tatiane, Gênesis 22, nós vemos aí uma bonita história aí, quando Deus prova a fé de Abraão, né? Ele pede para Abraão sacrificar seu único filho, filho herdeiro, né, da aliança, era Isaac. E a fé de Abraão era tremenda, que lá em Hebreus, o escritor diz que, ainda que ele tivesse que sacrificar seu filho, ele cria que Deus tinha poder ali para ressuscitá-lo. Mas nós vemos aí no verso 13, lê só o 13 para nós, Tatiane. Gênesis 22, Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então, nós vemos aqui que Deus providenciou lá naquele momento lá que Abraão estava para sacrificar seu filho Isaac, Deus providenciou ali um carneiro para que Deus ali pudesse, então, fazer esse sacrifício. O sacrifício foi feito, então, imolando aquele animal. Outro exemplo
Jacó, lá em Gênesis 31, 54, ainda você, Tatiana, vamos na sequência, Gênesis 31, 54. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Então, aqui mais um exemplo de uma família patriarcal fazendo sacrifício em nome da sua família, Jacó. E um último exemplo, vamos lá em Êxodo 18, 12, até para a gente fugir aí da nação de Israel, um exemplo do sogro de Moisés. Êxodo 18, 12. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Então aqui nós vemos Jetro, né? Jetro, o sogro de Moisés, fazendo sacrifício também, e vindo com ele e os anciãos de Israel. Então são exemplos, irmãos, de que antes da nação ser constituída, antes da nação de Israel ser constituída, o sacerdote era o pai, era o chefe da família, né? Da família patriarcal. O tempo se passou, no tempo de Moisés aí, já é constituída aí a nação de Israel, e no caminho do deserto, Deus instrui a Moisés para que ele instituísse o papel de sacerdotes aí, tirando uma tribo do meio das tribos de Israel. E a tribo que foi escolhida foi a tribo de Levi. Levi era o terceiro filho de Jacó, né? Filho de Lia. Então, a tribo de Levi ela foi escolhida para ser sacerdotes, para deles derivarem ali os sacerdotes. Nós vemos na história, né, que eram 12 filhos, tira-se um Levi, a tribo de Levi para constituir os sacerdotes. Nós vemos lá no capítulo 50 de Gênesis, né, que quando Jacó foi abençoar a José, ele abençoou os filhos de José, Efraim e Manassés, de tal sorte que eles passaram a ser herdeiros diretos de Jacó. Então, a tribo de Levi foi reposta, vamos dizer assim, né, pelos 2 filhos de José. Então, aí continuou as 12 tribos e mais a tribo de Levi. A tribo de Levi não herdou terra, mas ela herdou apenas cidades aí ao longo de toda a nação de Israel. E lá no livro de Números, no capítulo 3, lá em Números, capítulo 3, nós vemos esse papel bem definido. Eu vou ler o texto aqui, Números 3, de 16 a 20, quando diz assim, ó, e Moisés os contou segundo o mandato do Senhor, como lhe for ordenado. São estes os filhos de Levi pelos seus nomes, Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, pelas suas famílias, Libine e Simei. E os filhos de Coate, pelas suas famílias, Arão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, pelas suas famílias, Mali e Muzi. E aí conclui, são estas as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. Então estava aí, no tempo já de constituição da nação de Israel, passa a ser sacerdotes os descendentes da tribo de Levi. Em Êxodo 28, 29, nós não vamos ler, mas lá estava como Deus deu lá a receita para Moisés, né, de como deveria ser a vestimenta, de como deveria ser a consagração de Arão e os seus filhos. Arão foi instituído como sumo sacerdote, quer dizer, o sacerdote maior, e os seus filhos como sacerdotes. A grande diferença ali que tinha entre o sumo sacerdote e os sacerdotes é que os sacerdotes poderiam adentrar ao lugar santo e o sumo sacerdote ao lugar santíssimo, o santo dos santos, né? E o santo dos santos era uma simbologia do céu, era uma simbologia do céu. Então, quem adentrava o santo dos santos era o sumo sacerdote, e ele entrava uma única vez por ano. Era o 10º dia do 7º mês, né? Era o dia principal, o dia de expiação festiva, né, no povo de Israel. Passando mais um pouco, depois que Moisés e Josué conquistam lá a terra, praticamente toda a terra para a nação de Israel, começa um período de juízes. E lá no final do período de juízes, surgem 2 sacerdotes ali importantes na história de Israel. O sacerdote Eli e o sacerdote Samuel. Essa história está contada lá no livro de 1 Samuel, os capítulos 1 a 4. Nós vemos a importância.
E tanto é que, a partir de Samuel, é instituído, então, os reis em Israel, né? Que começa com Saul, depois Davi, Salomão e por aí vai. Já no tempo dos reis, aparecem dois importantes sacerdotes aí, que a Bíblia nos conta. Uma história está registrada em 2 Reis, capítulo 11, e a segunda história em 2 Reis, capítulo 22. Nós não vamos ler nada, mas só vamos dar uma resumida aqui. Um dos sacerdotes, que é o sacerdote Joiada, lá em 2 Reis, capítulo 11, ele teve um papel importante aí na nação de Israel, porque o que aconteceu nessa época, né? A gente está contando essas histórias do sacerdote para contar alguns personagens importantes aí na história sacerdotal do Velho Testamento. Josafá havia sido um rei que andava nos caminhos do Senhor, um rei bom. Ele pôs o povo a caminhar junto com Deus. Mas Josafá teve um filho, seu filho chamava Jeorão, e Jeorão, infelizmente, não foi igual ao seu pai Josafá. Jeorão, para vocês terem uma ideia, ele se aparentou com os reis do norte, né, que era da época, e talvez os piores reis que passaram pela nação de Israel, era Acabe, que era casado com Jezabel. Então, Jeorão casou com a filha do rei Acabe, né? Ele casou com Atalia. Então, Jeorão casou com Atalia, você imagina só, Acabe, um rei perverso, com Jezabel, pior ainda. Jezabel era descendente lá dos Sírios, Sidons, né? Adorava o deus Baal, e deram a filha Atalia para ser mulher de Jeorão. Vocês imaginam só a bagunça que virou ali o reino agora do sul, né? Bom, e Jeorão, aí tá. E aí, para piorar mais ainda, mas aí a gente sempre fala, a história está nas mãos de Deus, né? Deus levantou através do profeta Eliseu um novo rei para o reino do norte, chamado Jeú. Jeú vai, mata Jeorão, mata Acasias, que era filho de Jeorão. E aí quem que assume o reino? Atalia, a mulher, a filha de Acabe e Jezabel. Atalia, ela para usurpar o trono, né, ela manda matar todos os seus descendentes, tá? E um dos descendentes dela, um dos netos dela, chamado Joás, foi provavelmente o único que se salvou aí, porque eles esconderam Joás no templo. A ama esteve com ele lá, e aí o papel importante do sacerdote Joiada, né? O sacerdote Joiada é que cuidou do esconderijo desse menino Joás aí. Quando a gente lê a história, a gente fica impressionado, né? Esse menino ficou escondido 6 anos no templo. Imagina, 6 anos. Nós estamos há 3 meses aqui em casa, pandemia, doido para sair de casa. O menino ficou 6 anos no templo escondido, Joás. O fato é que, após terem matado e derrubado, tirado Atalia da usurpação do trono, né, eles fizeram Joás rei, e Joás foi feito rei com 6, 7 anos de idade. Tá? E a Bíblia diz que, então, Joás andou nos caminhos do Senhor. Então, ele traz de novo o povo para diante de Deus. Mas aí um importante papel que Joiada teve na vida desse menino, Joás. O sacerdote Joiada, ele conseguiu fazer aí, sobre os cuidados de Deus, né, sobre a soberania de Deus, fazer com que Joás fosse rei e trouxesse o povo de novo aos caminhos. Passa-se mais um tempo, lá na frente, vem um outro rei na nação de Judá, né, no reino de Judá, o reino do sul, chamado Josias. E na época de Josias aparece mais um sacerdote, um bom sacerdote Ilquias. E o sacerdote Ilquias teve um papel importante porque chamou o povo de novo à leitura da lei. A Bíblia que tinha, então, era a lei de Moisés, a Torá, né? E o povo, então, passa a ter de novo uma vida de piedade e devoção a Deus. Bom, passa-se um tempo, o povo se perde, os reinos do norte se perdem, o do sul se perde, vem Nabucodonosor, invade Jerusalém, leva o povo cativo. Passados 70 anos no cativeiro, eis que o povo começa a voltar para Canaã, né? E volta junto desses judeus que voltam à terra, volta o sacerdote Esdras. E Esdras, então, teve um papel importante, porque na volta do povo lá do exílio babilônico de novo para Jerusalém, ele busca levar o povo de novo a ter um contato com Deus. Ele de novo resgata essa saúde espiritual do povo. E aqui eu queria ler 2 textos, eu pedi para o Márcio ler, Márcio. Vamos ler lá em Esdras 7, verso 10. Esdras 7, 10. A gente resgata esse papel importante do sacerdote Esdras.
Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Então, aqui a gente vê essa importância aí do sacerdote Esdras, né? Ele tinha um coração disposto para buscar a lei do Senhor, para cumprir e ensinar em Israel os seus estatutos, os seus juízos. E aí, ainda mais um texto, Márcio, vai lá em Neemias, no capítulo 8, verso 2, nós vemos que voltaram do exílio, praticamente aí quase que ao mesmo tempo, né, o sacerdote Esdras e Neemias. Neemias foi um grande líder aí da reconstrução dos muros de Jerusalém depois do exílio babilônico. O que diz aí Neemias 8:2? E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos para ouvirem, no primeiro dia do 7º mês. Então, aqui no livro de Neemias, há essa narrativa aí de Esdras. Então, até para a gente não confundir, eu vou ler o verso 1, que são dois Esdras que aparecem aqui, só para a gente não confundir. O verso 1 diz assim: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba. Então, aqui tem um Esdras que era escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. E aí Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender e ouviram. Esse era o primeiro dia do 7º mês. Então, nós vemos aqui o papel importante do sacerdote Esdras, né, na leitura aqui da lei do Senhor. Fato é, irmãos, que, resumidamente, no Velho Testamento, nós vemos aí que 3 características principais do sacerdote, seja lá no tempo dos patriarcas, que era o pai de família, seja no tempo de Moisés, no tempo dos reis, ou no tempo pós-exílio babilônico. Nós vemos 3 características importantes dos bons sacerdotes. Eu vou dizer bons porque teve muitos maus sacerdotes. Tá? Mas o bom sacerdote, ele cuidava de ministrar a palavra de Deus, então ele ensinava a palavra, ele resgatava a palavra de Deus, incentivava o povo a ler e obedecer. Era a primeira característica dele. Outra coisa, ele ministrava no serviço do culto. Ele que atuava nas cerimônias no templo, conduzindo os fiéis aos sacrifícios, cada ofertante deveria fazer. E, em terceiro lugar, eles atuavam como intercessores, eles eram representantes do povo diante de Deus, intercediam pelo perdão dos pecados do ofertante da nação. Isso era, então, o papel do sacerdote no Velho Testamento. Vem Cristo, Jesus Cristo, e aí no seu tempo, né, Jesus Cristo, ele vem e cumprir um papel importantíssimo. E Jesus vem, e a Bíblia nos ensina, que a partir de então, ele se torna aí o nosso, ele sempre foi, né, mas ele mostra para nós quem é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é Jesus Cristo, e nós somos sacerdotes dele. Isso a gente vai ver bastante lá em Hebreus. Vamos deixar a Bíblia aberta lá em Hebreus já. Nós vamos ler lá o papel importantíssimo aí de que Jesus Cristo nos ensina já para o Novo Testamento e que nos atinge hoje, no século XXI. Primeiramente, vamos ver aqui Hebreus capítulo 4, 14. Eu vou pedir para você, Tatiane, ler para nós Hebreus 4, 14. Nós vamos ver aqui que Jesus Cristo, ele entra no verdadeiro santo dos santos, ou seja, Jesus Cristo, ele entra no céu. Mas Jesus Cristo, Jesus Cristo a gente tem que louvar mesmo a Deus. Mas Jesus Cristo, ele foi o ofertante para o nosso resgate, a oferta para o nosso resgate. Ele mesmo foi o sacrifício do nosso resgate, o sacrifício. E agora, quando ele ressuscita e ele ascende ao céu, ele entra no santo dos santos, no céu, no verdadeiro santo dos santos. Hebreus 4, 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então, Jesus, então, o nosso grande sumo sacerdote, ele penetrou os céus. Então, ele entrou nos santos dos santos. Ainda você, Tatiana, lê também no capítulo 9, os versos 13 e 14.
Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aqui, então, o autor de Hebreus, né, ele compara, e dizendo para nós que o sangue de Jesus é infinitamente maior do que o sangue de bodes e carneiros. Né? O sangue de Jesus, sim, nos purifica de uma vez por todas de todos os nossos pecados. Ele ofereceu, então, esse sacrifício, é um sacrifício permanente. Ele não é temporário. Quando nós vemos lá o papel do sacerdote no Velho Testamento, continuamente, dia após dia, eles faziam as suas ofertas, né? Dia após dia. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, no décimo dia do 7º mês, ele, quando adentrava ao Santo Santo, ele também fazia uma oferta, mas que eram ofertas temporárias. Jesus não, ele faz uma oferta para todo sempre. E para nós, Aldo, Hebreus 7, 26 e 27. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo e inculpável sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Jesus fez uma oferta uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Interessante que o autor fala aqui, né, que o sacerdote lá do Velho Testamento, primeiro ele fazia uma oferta pelos seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo. Jesus, como cordeiro perfeito, ele não tinha pecado, mas ele foi a oferta pelo nosso pecado. Jesus Cristo é considerado o maior e mais elevado, porque ele é filho de Deus. Ainda aí em Hebreus, lê o verso 28 também, Aldo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o Filho, perfeito para sempre. Então, esse sacrifício de Jesus, ele é maior, ele é infinitamente maior do que os do Velho Testamento, né? Porque Cristo era perfeito para sempre. E a aliança, as promessas que Deus fez para nós através de Jesus, elas são superiores às promessas do Velho Testamento. Hebreus 8:6, o Aldo. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Irmãos, tudo aquilo que os sacerdotes faziam no Velho Testamento eram sombra daquilo que Jesus fez por nós. Tudo era sombra. Eu fico imaginando, o povo, Moisés viveu aí há 1.500 anos antes de Cristo, né? Então, por 1.500 anos, né, vamos dizer assim, os sacerdotes faziam continuamente, dia após dia, aqueles sacrifícios, tudo sombra, simbolismo daquilo que Cristo, de uma vez por todas, veio fazer por nós na cruz do Calvário. Então, ele foi para nós a oferta perfeita, o sacrifício perfeito, e ele é o nosso sumo sacerdote. E nós, entrando já no terceiro item da lição, nós somos sacerdotes de Cristo, né? É isso que a Bíblia nos ensina. E agora, esse papel nosso de hoje, século XXI, né? Hoje aí, 7 de maio de 2020, como é que nós devemos exercer esse papel nosso de sacerdotes, como discípulos de Cristo que somos? Primeiramente, nós precisamos entender que nós, como crentes, como sacerdotes, nós temos acesso direto ao Pai. O acesso nosso hoje ao Pai é direto. Eu não preciso de um sacerdote para intermediar-me entre eu e Deus, né? Não, Jesus, ele abriu um caminho para nós que nós vamos direto ao Pai. Pedir para o Márcio, lê para nós lá em Hebreus, Márcio, capítulo 10, dos versos 19 ao 23. Aqui o autor aos Hebreus dá uma aula para nós como como nós temos esse livre acesso, essa liberdade de acessar ao Pai, coisas que no Velho Testamento não havia. Vamos lá?
Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ok, até o 23. Então, irmãos, a versão do Galvão é um pouco diferente da nossa, né? Da nossa, mas o sentido do texto é o mesmo, né? E aqui o escritor Hebreus então diz para nós que hoje nós devemos ter intrepidez. Na versão que o Márcio leu, nós devemos ter a ousadia, nós precisamos ser ousados, intrepidez, para entrar no Santo dos Santos. Porque Jesus, ele rasgou esse véu, e esse véu é a sua própria carne, né? Lá na cruz, ele rasgou o véu para que nós pudéssemos, então, ter acesso ao Pai. Então, está vendo como que o Velho Testamento eram simbologismos? Quer dizer, o que dividia o lugar santo do lugar santíssimo era um véu. Esse véu era o símbolo da carne de Cristo sendo rasgada na cruz por nós. Esse véu foi rasgado, de tal forma que agora nós, como sacerdotes de Cristo, podemos acessar o lugar santo dos santos, né? Esse acesso direto a Deus. Então, essa é a primeira característica que a Bíblia nos ensina a nós, né, como sacerdotes, que nós temos. E aí uma pergunta que o autor da lição faz é isso, né? Será que nós estamos aproveitando essa liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz de acessarmos ao nosso Deus a qualquer momento? 24 horas por dia, Deus está disponível para nós acessarmos. Outro ponto importante, nós, enquanto crentes, sacerdotes, nós somos aqueles que oferecem um sacrifício muito melhor do que era oferecido lá no Velho Testamento pelos sacerdotes. Enquanto lá no Velho Testamento o sacrifício era de bois, eram de animais, né, ou de bolo, de farinha, ou das primícias da colheita, o sacrifício que Deus pede de nós hoje somos nós mesmos. E não é um sacrifício morto, é um sacrifício vivo. Vamos lá, Paulo, lá em Romanos, texto que a gente sabe de cor aí, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, nós aprendemos isso do apóstolo Paulo. Diz assim, né, Romanos 12, 1 e 2. Paulo nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo aqui nos ensina que o sacrifício que nós, hoje, sacerdotes de Cristo, fazemos é muito melhor do que o sacrifício do Velho Testamento, porque esse sacrifício é vivo e é nós mesmos nos oferecendo a Deus um sacrifício vivo, um sacrifício santo, ou seja, uma vida de santificação, né? Isso é agradável a Deus, culto racional. Lá na primeira carta ainda de Pedro, que nós lemos, na primeira Pedro nós lemos o verso 2, o verso 9 do capítulo 2, vamos ver o que diz aqui o verso 10. 1 Pedro 2, o verso 10. Você lê para nós, Aldo? Sim. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Sim. Nós antes não éramos povo de Deus, mas agora somos povo de Deus, propriedade exclusiva dele. Nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. E aí, com essa misericórdia que Deus nos alcançou, Deus pede a nós, como sacerdotes que somos, de dar a ele um sacrifício vivo. E esse sacrifício é para servirmos uns aos outros. E aí Tiago, o irmão de Jesus, né, quando ele escreve a sua carta, logo depois de Hebreus, capítulo 1, verso 27, ele coloca para nós um termo muito importante aí. Tiago 1,27, ele fala assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo.
Então, a religião pura diante de Deus, né? Nós, como sacerdotes que somos, o praticar essa religião pura é o quê? É visitar os órfãos e as viúvas, ou seja, é servir uns aos outros. E assim mesmo, guardar-se santo, ou seja, incontaminado do mundo. A terceira característica nossa, hoje, como sacerdotes de Cristo, né, é que nós oferecemos um louvor superior ao louvor que era oferecido no Velho Testamento. Lá no Velho Testamento, os sacerdotes, eles ofereciam uma oferta de louvor a Deus. Normalmente, essas ofertas, conforme Levítico capítulo 2, de 1 a 16, e Levítico 6, 14 a 23, mostram, eram bolos de farinhas que se levavam como ofertas de louvor, primícias da colheita como ofertas de louvor. Mas nós hoje oferecemos a Deus um louvor superior. Lê para nós, Tatiana, Hebreus 13:15. Hebreus 13:15. Qual é o sacrifício de louvor que nós oferecemos a Deus hoje, superior ao Velho Testamento, ao sacerdote do Velho Testamento? Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Tá. Então, olha só, por meio de Jesus, hoje ofereçamos a Deus sempre o sacrifício de louvor. E o que é esse sacrifício de louvor? É o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, hoje, nós estamos aqui com os nossos lábios, né, para confessar o nome de Jesus, e isso, para Deus, é um sacrifício de louvor que nós fazemos a Ele. Tem um texto que eu gosto muito aí também, na Palavra de Deus, que tem a ver com esse tema. Acho que a gente já leu numa aula anterior aí, é Salmo 50, capítulo 20, Salmo 50, verso 23. Salmo 50, verso 23. O salmista diz assim: o que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. Então, nós glorificamos a Deus quando o louvamos, nós glorificamos a Deus quando nós oferecemos sacrifício de ações de graça. E esse sacrifício que nós fazemos a Ele é sacrifício maior do que aquilo que se fazia no Velho Testamento. Outro ponto, nós hoje, enquanto discípulos de Jesus, nós louvamos a Deus com os nossos bens materiais. Olha só o que acontece. Lá no Velho Testamento, quando Deus instituiu, através de Moisés, lá, o sacerdócio da tribo de Levi, não foi dado à tribo de Levi herança na terra. Então, eles não herdaram terra nenhuma. E o que foi dado a eles foram algumas cidades, e a subsistência deles vinham dessas ofertas que se faziam aos sacerdotes, que se fazia a Deus. Eles participavam dessas ofertas que eram dadas a Deus, dali eles tiravam o seu sustento. Então, Deus sustentava os sacerdotes com as ofertas que o povo trazia. Mas eles mesmos não tinham herança e nem bens. Nós hoje somos agraciados por Deus com nossos bens. E como nós temos usado os nossos bens como um serviço sacerdotal ao nosso Deus? Uma pergunta que a lição nos coloca. Vamos ver alguns textos para nos ajudar a responder isso daí. Aldo, lê para nós Gálatas 6, o verso 6 a 10. Gálatas 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, uma maneira que a Bíblia nos ensina aí para nós servirmos a Deus como sacerdotes, né, quanto aos bens materiais que Ele coloca à disposição nas nossas mãos, é o verso 10 aí. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé.
Em outro texto aí também, Tatiane, lê para nós Hebreus 13, o verso 16. Hebreus 13, 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Olha só, não negligencieis a prática do bem e a mútua cooperação, quer dizer, um ajudando o outro, né? Pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então, irmãos, a gente sabe, vamos de novo na palavra sacrifício, né? A palavra sacrifício é sacrifício mesmo, ajudar o outro é sacrifício, é sacrifício. Mas a Bíblia diz que com esse sacrifício Deus se compraz, um servindo ao outro. E por último, irmãos, a lição coloca aqui que o crente, enquanto sacerdote, ele é um intercessor diante de Deus, por todos os homens, por todas as pessoas, né? Paulo, lá em 1 Timóteo, lê para nós, Omar, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. 1 Timóteo 2, 1. Primeiro Timóteo 2:1. Isso aí. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Irmãos, olha a recomendação que a Bíblia nos dá enquanto sacerdotes, intercedendo pelo povo diante de Deus, né? Paulo diz aqui que nós devemos interceder, fazer oração, interceder com ações de graças em favor de todos os homens. Todos os homens. E aí uma pergunta que o autor da lição coloca, né? Ele pergunta como que está a nossa agenda de oração, né? Como está a nossa agenda de oração? Quem ocupa o maior espaço da nossa agenda de oração? Será nós mesmos? Será que na nossa agenda de oração, as nossas orações se voltam mais para nós mesmos? Vamos ver o que Paulo nos ensina aí em Colossenses. Colossenses, capítulo 1. No primeiro verso 9. Lê para nós, Tatiana, verso 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo aqui, ele dirige essa carta aos crentes de Colossos, né? Aos crentes de Colossos, aos colossenses, e ele fala aqui, então, que ele não cessa de orar pelos crentes de Colossos e de pedir que eles transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, irmãos, Paulo aqui está dando uma receita para nós de como deve ser a nossa agenda de oração, né? Nós devemos orar por todos os crentes, todos os irmãos, e orar também por todos os demais, para que eles tenham conhecimento da vontade de Deus nas suas vidas, e que Deus dê a eles sabedoria e entendimento espiritual. Ainda continua, Tatiana, o que diz o verso 10? A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Paulo continua a receita. Ele pede para que nós oremos pelos outros, né, para que vivam de modo digno diante do Senhor, para que eles frutifiquem, deem frutos, né? O verso 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Então, Paulo pede para que nós oremos pelos nossos irmãos, para que nós oremos pelos outros, para que Deus dê força, Deus dê perseverança, Deus dê alegria. E aí, por último, no 12? Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. E Paulo pede para que nós oremos por eles, né, para que eles sejam gratos a Deus por tudo que Deus tem feito na vida deles. Enfim, irmãos, nós concluímos aqui, né, nessa lição que nós vivemos hoje um período da era cristã, né, onde o nosso sacerdócio ele deve ser vivido, ele deve ser vivenciado de forma integral, né? Tudo que somos e tudo que temos deve ser colocado à disposição de Deus, à disposição do seu povo, à disposição das pessoas, como sacerdotes que somos. Então, o nosso papel hoje, que eu acho que mais importante dessa lição, entendemos que nós, como sacerdócio real de Deus, propriedade exclusiva de Deus, nós temos, então, acesso direto ao Pai,
O sacrifício que nós fazemos é muito maior do que o Velho Testamento, que é um sacrifício vivo, nós mesmos nos sacrificamos. Nós aqui oferecemos a Deus um louvor superior, nós oferecemos a nossa própria vida, né? Nós oferecemos a Deus os nossos bens materiais para ajudar aqueles que estão ao nosso redor e devemos ser aí intercessores das pessoas diante de Deus. Então está aí uma aula que a Bíblia nos dá de como nós devemos encarar a nossa identidade de sacerdote. Não achar que sacerdote é só o pastor, ou dentro de uma família achar que o sacerdote é só o pai da família. Não, a Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes de Cristo. E está aí o papel nosso enquanto sacerdotes. São 11h27, deu tempo, irmão, deu tempo de dar a lição. Eu queria dar a oportunidade para vocês perguntarem e falarem fazer alguma contribuição a mais aí, no que nós entendemos hoje esse papel de sacerdote. Estudando essa lição, aprendi muita coisa, irmão. Aprendi muita coisa. Boa. Silvana tá aí, Silvana? Quer falar alguma coisa também? Silvana tá no celular dela ali do lado. À vontade, Silvana. Uma coisa que eu acho interessante é que como que é claro, né? Tudo isso que a gente aprendeu hoje. Como que o sacerdócio de Cristo é maior, mais relevante do que aquilo que existia no Antigo Testamento, né? Como você disse que são sombras, né? Do que Cristo fez. E como que hoje em dia, por falta de conhecimento, muita coisa tem sido colocada no lugar de Cristo, né? Você vai em eu não vou, mas tem gente que vai em determinadas igrejas, é amuleto, é um objeto ungido, é o lenço de não sei de quem, e tanta coisa que ofusca a beleza, a grandeza e a superioridade do que Cristo já fez, né? Não precisa de amuleto mais. Grande verdade, meu Aldo. Quanta coisa, né? Quando eu estava estudando essa lição, eu estava lembrando aqui da Igreja Católica, do confessionário, né? Quer dizer, a Bíblia dá a nós hoje total liberdade para chegarmos diante de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados, né? E ainda se ensina, não, você tem que passar por um sacerdote, por um padre. Você está lá no Velho Testamento, mas que não avançou. E Jesus, quando ele rasga mesmo a sua carne, ele rasga o véu e adentra o Santo dos Santos, ele deu essa liberdade total para nós chegarmos diante de Deus, né? E a Bíblia é clara aí, que nós lemos aí, Pedro e João, nas suas cartas aqui no Apocalipse, que nós somos sacerdotes, quer dizer, é algo que nós precisamos internalizar e viver integralmente essa vida de sacerdote, né? E isso, vocês dois ainda não têm filhos, né? O Márcio tem e eu tenho, a gente sabe, tem que ensinar os filhos, né? Que às vezes os filhos acham que o sacerdote é o pai, o sacerdote é o pastor. Não, a Bíblia diz que sacerdotes somos todos nós. Todos nós. Márcio, alguma contribuição a mais, Márcio? Só completar aquilo que o Aldo falou, né? A Bíblia fala, Deus falando, né? Que meu povo se perde por falta de conhecimento. Não está nem falando que o mundo, né? E assim, quantas pessoas, não julgando, né? Cada um é cada um. Quantas pessoas poderiam estar participando das aulas online até para aprender uma lição maravilhosa como essa aqui, né? Muitas vezes, eu falo por mim mesmo, muitas vezes a gente coloca outras prioridades. E aí acaba aceitando aquilo que muitas vezes é falado, mas sem ir na Bíblia, né? Devemos ser um pouco bereanos. Pouco não, devemos ser bereanos, né? Confrontar aquilo que está sendo ensinado com aquilo que a Bíblia ensina de fato, né? Se realmente tem base bíblica aquilo que se ensina nos tempos, né? Devemos ser bereanos. E eu acho que isso é um ponto fundamental para hoje em dia e um dos grandes motivos de grandes erros aí que as pessoas aceitam. E nós vemos, eu conheço pessoas que deixaram esses lugares que o Aldo falou, depois que começaram a estudar a Bíblia e a confrontar aquilo que se pregava com aquilo que a Bíblia ensina, né? Então, infelizmente, as pessoas se perdem porque não têm esse conhecimento bíblico, né? Sim. E você falou bem, né? Os crentes de Bereia, né? Eles iam verificar na Bíblia se era assim mesmo, né? Eu lembro de uma passagem de Jesus Cristo, quando ele diz, né? Errais porque não conheceis as Escrituras, né? Sim. Então, Jesus, a palavra de Cristo é viva hoje no nosso meio, né? Quantos estão errando porque não conhecem as Escrituras, né? Tem que conhecer as Escrituras.
Tatiane, tranquilo? Alguma pergunta? Não. Muito bom, irmãos. Bom, fechada essa lição, a lição 13, né? Dá só uma orientação aí que veio do comitê da escola dominical, da direção da escola dominical. Então, nós vamos ter aula virtual, porque agora começa a flexibilizar a partir de amanhã em Campinas, né? Já vai poder sair, passear por aí. Mas, em termos de escola dominical, então eles combinaram o seguinte: esse domingo agora, primeiro domingo de junho, segundo e terceiro, vão ser aulas virtuais aqui, igual nós estamos fazendo. Aí, no quarto domingo, vai ser a aula virtual, só que vai ser uma aula conjunta, tá? Inclusive, eu estou vendo aqui o Marçal, que vai dar uma aula conjunta. Então, vão ser 3 aulas por classe, e no último domingo vai ser uma classe integrada. Aí, no mês de julho, o primeiro domingo vai ter uma aula igual a essa nossa, individualizada por classe, e os outros domingos de julho vão ser aulas conjuntas, tá? Então, provavelmente é o pastor dando aula para nós conjuntamente. Então, pelo que eu estou entendendo aí da direção, a gente vai nesse sistema virtual aí, acho que até o final de julho, tá? E aí, provavelmente, em agosto já começa a liberar. Porque se eu entendi bem também o que eles falaram, essa flexibilização, a ideia quando for liberar para chegar nas igrejas, não vai poder entrar muita gente, vai ter que espalhar, deixar separado. Então, pelo que eu estou entendendo, pelo menos em termos de escola dominical, vai funcionar mais virtual ainda no mês de junho e julho, tá? Essa orientação que eles passaram. Então, nós temos aulas esse domingo, hoje é 8, né? 7, 14 e 21. 7, 14 e 21. Aí no dia 28 é conjunto. Tá? E no primeiro domingo de julho também vai ser uma aula da nossa classe. Tranquilo, então, irmãos? Tranquilo. Hoje eu acho que o Moisés não pôde participar e o Márcio acho que não chegou a tempo. O Márcio acho que não chegou a tempo. Ele estava na igreja e não conseguiu chegar a tempo. Mas aí a semana que vem nós estudamos aí mais uma lição. A lição da semana que vem o discípulo embaixador, né? Então, nós vamos recordar aí o papel nosso de embaixador. Então, irmãos, desejar a vocês aí um bom domingo, né? Obrigado para todos. Domingo hoje está bem chuvoso. Vamos ver se o tempo dá uma... Parece que vai vir um pouco mais de frio, né? E agora daqui para frente é frio. É verdade. Vamos ver. Mas um bom almoço aí para vocês, um bom domingo e firmes na presença de Deus aí. Amém? Amém. Só para terminar. A gente concluir, vamos concluir com uma oração. Eu pedi para a Tatiane orar, Tatiane, a gente encerra com uma oração. Senhor Deus, continuando na tua santa presença, nós te agradecemos por esse dia, agradecemos ao Senhor por esse momento que tivemos de leitura da tua palavra, te agradecemos porque o Senhor nos ensinou, falou aos nossos corações, e nós te pedimos que tudo aquilo que nós ouvimos e aprendemos aqui, nós possamos colocar em prática nas nossas vidas, nós possamos exercer o nosso sacerdócio para a honra e para a glória do teu nome. Pedimos que o Senhor abençoe essa semana que está se iniciando, que o Senhor esteja conosco em tudo aquilo que formos fazer, que tudo que nós fizermos, nós possamos buscar satisfazer a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. 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 Sejamos sacerdotes. Amém? Amém. Amém. Um bom domingo para vocês aí, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Para todos. Tchau, tchau.